O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sancionou a lei que autoriza o uso de 9 imóveis públicos para salvar o BRB, o Banco Público de Brasília. Os imóveis vão servir para encaminhar uma captação de até 6 bilhões e meio de reais no mercado financeiro. O projeto aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal já foi publicado no Diário Oficial. Entre os imóveis empenhados está uma área que abriga 100 das 119 nascentes do Lago Paranoá, área vital para o fornecimento de água potável no Distrito Federal. Esse não é o único assunto que liga o Ibanez ao caso do Banco Master. Uma operação de 38 milhões colocou o governador no centro do escândalo financeiro. Isso porque um fundo ligado à REAG Investimentos negociou valores milionários com o escritório do advogado Caio Carvalho Barros, filho do Ibanez. A REAG é investigada no caso do Master e também na Operação Carbono Oculto, por esquemas de lavagem de dinheiro com o setor de combustíveis e o PCC. A revelação do Ibanez Rocha e do filho dele levou partidos a procurarem o STF e a Procuradoria-Geral da República para investigar a operação. Além disso, partidos protocolaram na Câmara Legislativa do DF um novo pedido de impeachment do governador. Sexta-feira, 13 de março de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada, gente, é Heloísa Vilela, nossa jornalista, companheira aqui do ICL Notícias, diretamente de Brasília, que, aliás, dona Heloísa, que fazia muito tempo que não vinha no Em Detalhes e eu estava com saudade de você. Bem-vinda. Oi, Gabi, tudo bem? Não venho porque não dá tempo, né, Gabi? O negócio aqui não dá folga. É um prazer, mas é que a quantidade de coisa que está acontecendo aqui em Brasília está realmente impossível, né? Você está vendo aí, né? E, Elô, no começo dessa nossa conversa, na verdade, eu vou focar no filho do Ibanez Rocha, né? Que comprou um imóvel de 10 milhões de reais. E a gente vai entender, você vai poder explicar melhor a origem desse dinheiro. É uma apuração do portal Vero Notícias, que envolve o Caio Carvalho Barros, filho do governador do Distrito Federal, que é sócio do escritório da família. Beleza, esse imóvel, que é um duplex, que é bastante luxuoso, que fica numa região nobre, lá de Brasília, os recursos teriam vindo da REAG Investimentos e o financiamento foi feito pelo próprio BRB, que é o banco controlado pelo pai, pelo Ibanez. Tem duas coisas que me chamaram a atenção, já para eu passar para você avaliar também, trazer as coisas que chamaram a atenção nessa questão toda. Mas, primeiro, a desvalorização de 7,5%, justamente quando passou para as mãos do filho do Ibanez, para o Caio Barros, depois de ter valorizado quase 100% em menos de um ano. Isso já acendeu um alerta. E a outra coisa é a Polícia Federal investigando se esse fundo da REAG abasteceu essa compra tem recursos de facções criminosas. Então, são duas coisas que são, assim, que chamam a atenção nesse primeiro momento desse caso. Exatamente. Então você tem aí duas investigações. Você tem uma investigação que é sobre a REAG. De onde vem o dinheiro da REAG, quanto que ela influenciou no banco BRB ou no Master, né? Tem toda uma investigação da REAG porque ela já foi pega naquela operação Carbono Oculto, não é? Já tinha então indícios de envolvimento com lavagem de dinheiro, facção criminosa. Então é uma empresa complicada. E o filho do Ibanez, ele vendeu para a REAG uns créditos que ele tinha. Ele tinha ali um volume de dinheiro a receber e vendeu para a REAG esse volume de dinheiro a receber, porque é um precatório que vai demorar tempo a sair e tal. Então, isso, as pessoas botam isso no mercado, vendem. Tenho 20 para receber amanhã, mas eu quero receber logo, eu recebo 5 e você fica esperando aí
os 15 ao longo de alguns anos. Ele fez essa transação com a REAG, 35 milhões de reais. Então, a dúvida é se esse apartamento que ele comprou veio do resultado dessa venda. Uhum. E aí você tem um monte de transação casada. O apartamento tem uma historinhazinha também meio duvidosa, porque ele passou de mãos 2 vezes em 2 anos. E ele valorizou esse absurdo que você falou, 100%, não sei, cento e tantos por cento, e depois, na hora de vender para o libanês, o preço caiu um pouquinho. Então, fica uma dúvida no ar, se houve... E foi assim, coisa de 8 meses, 10 meses. Então, fica no ar a dúvida se essa transação em 2 etapas com a venda desse imóvel foi, no fundo, para colocar dinheiro na mão de alguém, né? Porque o imóvel valia 500, passou para 1 milhão, digamos, e depois passou para 955 na hora dele comprar. E tem, no meio dessa intermediação também, um empresário que é um alto empresário das organizações dos irmãos Wesley Batista. Então, é muito nome conhecido, muito nome com conexão e muita coisa estranha a respeito dessa flutuação de preço do imóvel em tão pouco tempo. É lógico, né? É muito estranho. O negócio, esse valor quase duplica e aí depois desvaloriza bem na hora de passar para as mãos do filho do ibanês. É interessante. Aí você já traz essa outra questão, que é uma denúncia que embasa até esse novo pedido de impeachment contra o Ibanez Rocha, né? Que é essa questão do escritório Ibanez Advocacia e Consultoria, que fechou um contrato de 38 milhões de reais com um fundo ligado à REAG, de novo a REAG, né, para venda de honorários de precatórios. Aliás, eu acho que vale a pena a gente explicar aqui, porque tem muitas manchetes ressaltando que o escritório do Ibanez diz que só recebeu 4 milhões de reais desses 38. Só que os precatórios, eles podem levar décadas, né? Tem uma questão aí que está posta, mas ele não ter recebido todo esse valor. Enfim, existe uma expectativa em cima desses precatórios, né? Exatamente. Então, digamos assim, eles tinham uma dívida para receber e venderam essa dívida. Pela venda dessa dívida, eles ganharam 38 milhões, mas não ganharam tudo de uma vez, vão ganhar em etapas. E o escritório do Ibanez, ao que tudo indica, ficou com 3 e alguma coisa e passou os outros 6 e alguma coisa para um outro escritório de advocacia que está junto nessa transação. Então, não é que eles, coitadinhos, só receberam 3 milhões e pouco. Eles vão receber ainda um pouco mais, né, Gabi? Porque até chegar aos 38, eles vão continuar dividindo com esse escritório, mas vão continuar recebendo uma bolada. Então, essa é a outra operação duvidosa com o escritório de advocacia do Ibanez Rocha, porque não adianta ele dizer que deixou o escritório é da família. Então, os filhos dele estão lá, começaram a trabalhar com 20 e pouquinhos anos, recém-formados. Você acha que ele não dá orientação aos filhos no trabalho do escritório? Você acha que ele não passa aos filhos os bons e quentes contatos que ele acumulou ao longo desses anos, ainda mais com o poder de ser governador do estado por 8 anos, porque ele está terminando o segundo mandato agora, né? Então, é tudo para a gente ficar de olho. Muito bom. E esse contrato, ele foi assinado em maio de 2024, exatamente quando o BRB já estava injetando milhões também, bilhões, melhor dizendo, né, no Banco Master. Então, uma bolada também, eu vi parlamentares até da oposição, progressistas, falando sobre uma convergência de interesses privados, que até um jeito chique de dizer, né? Mas a REAG é uma estrutura central desse esquema de fraudes do Master, né, Lu? Não sou eu que estou dizendo isso, é a Polícia Federal, é o MPF que fazem essa observação também. E só também para constar que a defesa do Ibanez tem batido nessa tecla de que ele está afastado do escritório desde 2018, quando ele assumiu o cargo público. Só que isso motivou um pedido de impeachment e, pelo jeito, o contexto político é bastante diferente dos outros que já foram ignorados e acabaram até sendo colocados para debaixo do tapete, né? Exatamente. E tem outra coisa, né, Gabi? O fato dele ter se afastado do escritório
se os filhos dele fossem atuar em casos e com empresas que não têm nenhuma ligação com o trabalho do governador, ou com o Banco do Estado, ou com a REAG que está enfiada até o último fio de cabelo nessa história toda, tudo bem se eles estivessem trabalhando em outras áreas. Aí você ia dizer, realmente, o governador está afastado, mas não. Eles estão justamente trabalhando na área de influência do governador. Dito isso, vamos lá. Tem já uns 8 pedidos de impeachment contra o Ibanez Rocha na Câmara Distrital aqui de Brasília. Ontem foi apresentado mais um, que é do PSOL e da Rede Sustentabilidade. Ao que tudo indica, o presidente da Câmara vai engavetar esse aí também. Dificilmente ele vai levar esse aí adiante. Porém, ele já deixou claro para alguns políticos que ele vai guardar algum na manga. Desses 8, pode ser que tenha mais um. O PT está para entrar com um também. Pode ser que ele guarde esse do PT na manga, porque ele já deixou muito claro que não quer morrer afogado junto com o Ibanez. Então, na hora que ele vir que é o momento certo de pular fora e se afastar do Ibanez, ele entra com pedido de impeachment. Isso se o Ibanez não cair, não botar a mão na consciência e decidir se afastar do governo antes disso. Agora, a situação do Ibanez está cada dia pior. Pode vir o impeachment e pode vir uma CPI do Banco Master, que seria também uma excelente notícia, já que o Congresso Nacional está paralisado por interesses outros e não consegue instaurar uma CPI do Master de jeito nenhum. Então, no Distrito Federal, está acontecendo uma história bastante interessante. A esquerda, o bloco ali de PSOL, PT, alguns deputados até do MDB se juntaram e entraram com esse pedido de CPI. Desde o ano passado, já tem 7 assinaturas, precisa de 8. Para pressionar bastante o presidente da casa, umas 11 ou 12 garantiriam que essa CPI começasse. Mas o pessoal da direita, do PL, apesar de ter rompido com o Ibanez, não se juntou a essa turma, resolveu sair com um pedido de CPI sozinho com 4 assinaturas. 7 vezes 4. Se eles quiserem mesmo uma CPI, basta eles botarem os nomes deles no pedido que já está lá. E, Gabi, não adianta que a esquerda não vai ter o controle, presidência e relatoria de uma CPI como essa, porque a esquerda é minoritária na Câmara Distrital, que nem no Congresso Nacional. Então, vai conseguir uma cadeira ou 2? Vai, mas não mais do que isso. Então, eles podiam muito bem colocar o nome deles lá, que eles estariam à frente da CPI tranquilamente. Mas não, o que o PL fez? Fez uma reunião do Partido Nacional, Bia Kicis saiu aqui do Congresso e foi lá para frente da Câmara Distrital, foi lá dentro anunciar que eles vão fazer essa CPI, que eles querem a CPI. Né? E eu perguntei para ela, por que não bota, então, o nome nessa que já está aí há mais de 2 meses pedida? Não era mais rápido, mais eficiente? A resposta clássica da Bia Kicis: nem sempre o mais rápido é o melhor. Então, parece para mim, me pareceu, um jogo de cena político para o ano eleitoral. Para aqueles que querem se distanciar do Ibanez, dizer que estão correndo atrás de entender tudo o que aconteceu, de fiscalizar, mas a oposição é que não está querendo investigar, quando eles já estão lá há muito mais tempo, com muito mais assinaturas. Nossa, mas com toda certeza, porque se existia, aliás, se existe essa preocupação por parte da extrema-direita e dos bolsonaristas, por que eles não se manifestaram antes sobre isso também, né, Elu? Quer dizer, 2 meses depois, todas as assinaturas já coletadas, era só encaminhar a CPI que já estava colocada, mas não, entraram no STF, porque isso aparece mais nas manchetes, sem contar que, a depender do andar da carruagem, o Ibanez, eventualmente, pode nem conseguir sair como candidato, porque o interesse do Ibanez Rocha é no Senado também, e o bolsonarismo já mostrou que soltou a mão do Ibanez, que não está nem aí, e aí, dependendo do caminhar dessa história do Banco Master, pode ser que ele não tenha nem voto para se eleger em qualquer outro partido, né? Não vai ter mais foro privilegiado, Isso. vai ser preso comum, réu comum, cidadão comum, né? Porque o PL já decidiu, vai com Bia Kicis e Michele Bolsonaro, não vai com o Ibanez.
E quem é que vai dar legenda para o Ibanez depois dessa lambança toda, para não dizer outra coisa, né? E o pior, Gabi, ele está usando a lambança que ele fez, porque foi ele que criou o rombo do BRB, que a gente nem sabe ainda qual o tamanho, ele está tentando usar essa lambança para dar ainda mais presentes para a maior força, maior lobby que existe aqui nessa cidade, que é o do mercado imobiliário. Ele está tentando dar de presente para os especuladores do mercado imobiliário 9 terrenos, que ele escolheu de uma maneira absurda. Todos eles são assim absurdos, nenhum deles devia estar na lista, tudo errado, tudo cheio de problema e muita contestação aqui na cidade. Muito bom você já ter puxado isso, Elô, porque era justamente um outro ponto que eu queria trazer aqui para você destrinchar, até porque você trouxe essa reportagem completa lá no nosso site, no N1, no N2 também. Não deu muito tempo, mas aqui no Detalhes a gente vai ter mais tempo de explorar também. Então, é para cobrir esse rombo, né, criado pela tentativa de salvar o Banco Master a qualquer custo, o Ibanez oferece imóveis públicos como garantia. E garantia, a gente sabe o que isso quer dizer, né? Para um empréstimo que é de quase 9 bilhões de reais. E aí, o que chama mais atenção, que você já observa, é área de proteção ambiental. Qual é, o impacto que isso pode ter numa região seca como Brasília? Qual é o impacto que isso tem para a população se essa história segue adiante? Olha só, Gabi, eu vou até voltar um pouquinho no tempo, lá para 2012, quando foi criado aqui um projeto de parceria público-privada que ia construir um sistema de pontes para atravessar uma área grande aqui e ligar até Sobradinho. Não vou ficar dando o nome dos bairros, porque quem não mora aqui em Brasília não vai entender bulhufas. O que importa é que era um sistema complexo de pontes com 4 pistas, ciclovia, etc., que ia passar por cima dessa área chamada Serrinha do Paranoá. Então, ia passar por cima dessa área, como era parceria público-privada, o setor privado ia fazer essas pontes e ia ganhar de presente em troca esta área. Tá? Aí tá, passa o tempo, esse projeto foi muito criticado, a população e a sociedade civil organizada conseguiram barrar esse projeto, por quê? Justamente nessa área da Serrinha do Paranoá, você tem uma centena de nascentes. Nascentes que formam uma quantidade de água que desce, esse terreno é inclinado em direção ao Lago Paranoá. Então, essa água desce e vai para o Lago Paranoá e entrega ao Lago Paranoá cerca de 40% da água potável que ele recebe todo ano. Não vamos nos esquecer que Brasília é um lugar super seco e que enfrenta um período de seca muito severa todo ano, faz parte do clima aqui de Brasília. Então, o suprimento de água é fundamental e a Companhia de Água de Brasília pega a água neste Lago Paranoá para distribuir para pelo menos 5 grandes bairros da cidade. Então, se você deixar o Ibanez vender essa terra como ele quer vender, entregar para a especulação imobiliária, você vai acabar com essa fonte renovável de água potável, porque essa água ela entra no solo e ela corre por baixo do solo e abrem-se nascentes em toda essa área. O que eles fizeram espertamente? Eles fizeram um recorte dessa área milimétrico para ter certeza que o recorte não pegava as nascentes. Porém, essas nascentes só existem porque a água cai nesse território. E nesse território ela se infiltra e alimenta as nascentes. É como disse um especialista para mim, isso é a caixa d'água das nascentes. Se você matar a caixa d'água, matou as nascentes, matou o suprimento de água. E então, naquele projeto de 2012, o terreno já estava separado, os lotes já estavam demarcados, eles iam criar ali um condomínio para entre 85 mil e 100 mil pessoas, um novo bairro inteiro. Com isso, eles iam selar esse território, esse terreno, e iam impedir a água de penetrar e de alimentar as nascentes e de alimentar o Lago Paranoá. Aí agora, quando veio essa nova proposta do Ibanez de entregar 9 terrenos como garantia, que a gente sabe que não vai ser garantia, vão ser vendidos no dia que sair a decisão, se o Banco Central aprovar, no dia seguinte os terrenos já estão vendidos, porque já está tudo demarcado, já tem tudo dono e compra certa, tá? Então,
quando o pessoal pegou o projeto agora do Ibanez, eles foram olhar a área, é exatamente a mesma área que em 2012 eles quiseram colocar à disposição, igualzinha, sem tirar nem pôr. E para piorar a situação, quer dizer, eu acho que o pior é o fato de ser o suprimento de água potável da cidade, mas para piorar, está dentro de uma área de proteção ambiental. Então ele vai passar por cima de uma porção de leis para poder entregar isso para o mercado imobiliário. E quem comprar, o preço desse terreno é também algo inacreditável. Ele já foi avaliado há mais de 10 anos por mais de 4 bilhões. E agora está sendo avaliado pela TerraCap, que é a agência aí do governo que faz isso, por 2 bi e pouco. O misterioso caso de um terreno que perde valor na cidade, que tem uma tremenda especulação imobiliária. Assim, como que isso acontece de cair de preço em 10 anos? Em vez de aumentar e corrigir para a inflação, não. Cai numa década, Gabi, numa década. E já existe o cálculo de quanto se vai ganhar com a venda dos apartamentos desses condomínios que serão construídos ali. Mais de 9 bi. Então, o cara vai comprar por um preço super abaixo do preço real e vai faturar uma montanha de dinheiro. Então, existe uma movimentação muito grande, e já está tudo demarcado, Gabi. Ontem eu recebi uma foto no meu celular de marcas no chão lá da terra, com as coisas demarcadas. Então, o pessoal que mora ali na redondeza está apavorado, quem entende um pingo de gestão hídrica está mais apavorado ainda, porque Brasília corre o risco de morrer de sede se a gente continuar nesse ritmo, né? Passando por cima de todos os lugares essenciais para o fornecimento de água, das nascentes. Tem um bairro aqui chamado Águas Claras, que foi todo construído assim, nem aí para as nascentes, que quando foi construído, jorrava água em tudo quanto é canto das nascentes que ainda existiam, e a população bombeava essa água pura, potável, para a rua, porque para tirar de dentro dos edifícios, desperdiçando uma água que Brasília não tem. Então, assim, é um monte de absurdo. E o Ibanez, aproveitando a lambança que ele criou, para ver se entrega mais um presente para o pessoal do mercado imobiliário, com quem ele tem, claro, uma ligação visceral, umbilical. É que bom que você fez essa reportagem, Elo, e que você chama atenção para isso. Até tem algumas entidades que estão começando a prestar atenção nisso, né? A OAB até enviou um ofício lá para o governo do DF questionando a inclusão de um trecho que é de proteção ambiental. Falei aqui da Serrinha, né, do Paranoá, desse pacote aí, desse socorro financeiro para o BRB. Então, tem entidades começando a prestar atenção nisso. Para a gente fechar, Elo, eu queria uma visão, assim, mais de maneira geral, para tentar entender, porque esse caso do Banco Master é algo assim que virou uma moeda de troca no alto escalão de Brasília. Desde o começo, queria se enfiar esse caso para debaixo do tapete, aí a gente teve outros desdobramentos que não teve realmente como segurar. Para os parlamentares ficar muito feio num ano eleitoral, não se colocarem como querendo realmente chegar a uma conclusão ou uma descoberta de tudo que aconteceu, de puxar todos os fios dessa história. Então, aos poucos e com uma seletividade, é aí que eu quero chegar, alguns personagens foram sendo expostos nessa história. Quando que rolou essa virada de chave, né? Porque num certo momento parecia que o Ibanez ele estava blindado, não aparecia mesmo desde o começo esse caso com o BRB ter chamado tanto atenção. Ainda assim, o Ibanez ele não foi um dos primeiros a aparecer nessa história, né? Você veja que ele é o primeiro passo, deveria ser o primeiro Exatamente. investigado, porque foi ele que começou a colocar o dinheiro do BRB lá dentro. Apesar de Cláudio Castro e o pessoal lá do Amapá também tem que ser investigado rapidamente, porque jogaram o dinheiro também dos aposentados lá dentro. Mas o Ibanez devia ser o primeiro, e não foi. E ele parece que é muito bem cercado, ele tem muita influência no judiciário aqui de Brasília, ele se cercou muito bem. Porém, na minha observação, o primeiro ponto grande de virada foi quando saíram as primeiras informações sobre o grupo de Zap do Vorcaro. Que aí ele apareceu lá, o Vorcaro fala para a namorada que está indo ver o governador, que eles vão montar uma operação de guerra, que era para proteger o Master.
Aí isso começou a assustar o pessoal da base do governo ibanês na Câmara Distrital. Aí a coisa começou a virar. O primeiro deputado distrital que rompeu com ele é o líder do PL na Câmara Distrital. Ele fez um discurso, ele estava se sentindo traído, diz ele. Ele é um pastor que reza com o Bolsonaro lá na Papudinha. Ele não é qualquer cara do PL. Ele é um cara do PL que é muito bem preparado, que é muito articulado e que está tentando dar essa virada de chave para afastar o PL do DF, o PL distrital, do ibanês, porque vem eleição aí. Então, ele foi que fez o primeiro movimento. E de lá para cá, como o problema do Master e a relação com o BRB e a participação do ibanês só começou a se aprofundar, e aí as coisas foram piorando, mais gente do PL saiu. E essa semana, o ibanês sancionou a lei que entrega esses terrenos. Uma lei que ele conseguiu passar a duras penas na Câmara Distrital, com emendas que protegem o meio ambiente. E essa foi a promessa. Então, o pessoal da base do governo falou, então tudo bem, vamos votar. Aí ele aprovou a lei e vetou essas emendas. Olha só como é que é a coisa, Gabi, é muita cara de pau. Então o pessoal começou a se sentir traído, começou a sentir que ele podia estar pior na foto do que eles imaginavam, e aí o pessoal começou a rataria, começou a abandonar o barco, né? Exatamente. Eu queria muito trazer seu olhar aqui, porque eu acho que é fundamental a gente entender, né, por que que ele apareceu, por que que ele demorou tanto para aparecer nessa história e outros personagens foram alvo de uma maneira tão contundente, né? Por que que esses casos apareceram e o do ibanês não. Elô, muito obrigada, sempre um prazer receber você aqui. Pode voltar mais vezes, eu fico com saudade. Tá bom, o prazer é meu, Gabi. Um beijo, até querida. a próxima. Até mais. E eu quero te convidar, você que está participando aqui do Em Detalhes, a gente tem muitos cursos na nossa plataforma do ICL, você sabe disso. Aliás, é uma das maneiras você entrar para a nossa comunidade do ICL de financiar o nosso jornalismo independente. Se você se interessou pelo nosso programa de hoje, fica aqui uma dica para quem quer se aprofundar no tema da corrupção. A gente tem um curso chamado Encontros IIDD, ICL Inteligência de Dados, que traz o 4º encontro Pandora Papers e os impactos da corrupção financeira no Brasil. São apresentados, são analisados esquemas de lavagem de dinheiro, mecanismos de corrupção financeira e também como funcionam as operações de combate a esses crimes no Brasil. Então, a nossa plataforma tem diversos conteúdos sobre esse assunto, mas a nossa equipe preparou um especial que esteja alinhado aqui com o nosso conteúdo do Em Detalhes para você ter uma ideia, né, a partir do nosso jornalismo, do que você pode encontrar mais, se aprofundar mais na nossa plataforma do ICL. Garante a sua vaga em detalhesicl.com.br. Você pode se tornar membro do ICL. Agora você fica na nossa programação com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio. Até a próxima! Perdeu ao vivo? Fica tranquila! Aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.